Irmãos, paz e graça. Irmãos, a gente vai trabalhar hoje como os profetas recebiam a mensagem. Ou seja, quais são os canais, certo? Se vocês observarem lá em Vuz, Vuz vai trabalhar, ele vai agrupar que a revelação era por meio da fala e da audição, e da visão e da apresentação, certo? E ele vai sintetizar aquilo que o nosso material de profetismo vai trabalhar. Certo? Então, irmãos, se os profetas não produziram sua mensagem, mas recebiam do Senhor, surge então a pergunta: como recebiam eles a revelação divina? Então, à luz da Bíblia, nós notamos que não havia um único método exclusivo de revelação, mas que de vários modos Deus comunicava-lhe a sua verdade. Então a gente vai trabalhar esses métodos. Apesar que o nosso material trabalha com 4 métodos, eu quero trabalhar com 5. Tá? E o último eu só vou mencionar ele e posteriormente vai gravar uma aula só falando sobre ele, tá? Esse último método. Então, nós temos o método físico-sensorial, que é justamente Deus falando de forma audível aos ouvidos do profeta, certo? Nós temos um texto, né, que está lá em Provérbios, está em Isaías 22:14, certo? Isaías 22:14. Que nos é dito o seguinte, Isaías 22:14, certo? Que nos dito o seguinte: mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Então a gente tem a questão do audível, certo? Nós temos o método psíquico, certo? Por esse modo de revelação, Deus impressionava a mente do profeta com as suas verdades, sem o uso dos órgãos físicos. O profeta usava seu raciocínio sob a influência imediata do Espírito de Deus, é o que chamamos de inspiração profética. Essa inspiração assegurava ao profeta a veracidade e infalibilidade da mensagem recebida. Talvez tenha sido o método mais comum da revelação. Então, observa, vamos lá, para a gente não perder o fio da meada. Nós temos um método que é o método físico-sensorial, que era do ouvido, certo? Nós temos o método psíquico, que era da impressão da mensagem. Nós temos o método de visões de sonhos, que é um modo de reação anunciado lá em Números 12:6. Esse método, especialmente no que diz respeito a visões, foi muito usado por Deus. Elas eram recebidas enquanto o profeta estava acordado e às vezes até na presença de outras pessoas, tá? Trabalhando especificamente sobre esse método de visão, apresentação em visão, vocês observaram aí Vuz, na página 269, Vuz vai trabalhar isso. Vuz também vai trabalhar a ideia da visão por meio do arrebatamento, como foi o caso lá de Ezequias, né? Ezequiel 8:1. Ele também vai trabalhar que esse método de visão e sonho produzia alguns efeitos no corpo, certo? E também vai trabalhar a questão do estado intramental, tá? Então os irmãos leiam aí, eu estou na página de Vuz aqui, a partir da 269, certo? Os irmãos trabalham aí. E também nós temos outro método, que é o método de êxtase e transe, tá? Este foi o modo menos comum de revelação divina e só foi usado em situações especialíssimas quando Deus quis que a pessoa do profeta ou o recipiente da mensagem ficasse completamente livre para receber a sua palavra. Esse método aqui é bem curioso, tá? Que eu acho que dos métodos aqui, juntamente com outro método que a gente vai trabalhar, que é de ações simbólicas, né? É justamente os dois mais problemáticos. Problemático não no que diz respeito que não vem acontecer, mas problemático porque a gente compreender, tá? Então, trabalhando essa questão do método de êxtase e transe, parece que foi isso que aconteceu lá com Saul, em 1 Samuel 10:10, tá bom? O Espírito de Deus se apossou dele e fez-lhe profetizar. De igual modo, embora não haja uma indicação clara de êxtase ou transe enquanto profetizava, parece que Balaão estava inteiramente sob o controle do Espírito de Deus, quando proferia as palavras do Senhor, lá em Números 24, 2-4. Em ambos os casos, não se tratava de profetas verdadeiros, embora a profecia fosse verdadeira. Parece-nos que Deus precisou tomar o controle de toda a personalidade. Alguns profetas verdadeiros tiveram também experiência semelhante à de êxtase, em situações especiais. Então a gente tem o caso de Ezequiel 3:14,
certo? Que a Escritura vai dizer o seguinte, Ezequiel 3, deixa eu abrir aqui para a gente ver o texto, 3,14, que vai dizer justamente o seguinte: então o Espírito me levantou e me levou, eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então o Espírito me levantou e me levou. Tá? Então, essa ideia aqui do êxtase ou do transe. Tá, irmãos? Êxtase e transe. Então, você vai ter outras referências aqui de Ezequiel 8, de 1 a 3, 11, 24. Interessante que Ezequiel ele é bem propício para receber a revelação de Deus já nesses modos, não é? Do êxtase, do transe, da visão, certo? Então, nele você vê tanto o modo da visão, certo? Que é o modo 3, o terceiro aspecto, visão e sonhos, como também o de êxtase e transe, tá? Lembrando que os outros dois é da impressão, o método psíquico e o sensorial, que é o auditivo, certo? Então, olha só, você vai ter aqui, como já falei, então vamos analisando essa questão dos transportes, tá? Sobre esses transportes de Ezequiel de um lugar para outro, nós temos 3 interpretações, certo? Primeiro, ele foi levado corporalmente da Babilônia para Jerusalém e viu fisicamente tudo que relatou. Segundo, através do poder de concentração, ele chegou a ter a convicção de que realmente tinha ido a Jerusalém, mas não saiu da Babilônia. E terceiro, através de visões e de êxtases, ele transportado em visão sob o impulso do Espírito de Deus até a Palestina, também nunca saiu da Babilônia. Tá? Então são essas 3 possibilidades, tá certo? Então o que a gente vai advogar é justamente essa terceira, né? Que através de visões e de êxtase, ele é transportado em visão sob o impulso do Espírito de Deus, mas ele nunca saiu da Babilônia, ou seja, seu corpo, tá? Então, olha só, o 8.3, só para a gente corroborar isso aqui, Ezequiel 8.3, nos é dito da seguinte forma: estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provocou o ciúme de Deus. Então, é só. Ele diz que foi levantado pelo Espírito e levado a Jerusalém em visão de Deus, certo? Sendo assim, entendemos que para esse fim especial, Deus permitiu que o profeta experimentasse uma espécie de êxtase espiritual. Então, ó, só para a gente ir fixar aqui na cabeça, nós temos o método sensorial, que é o método auditivo, Deus fala. Nós temos o método psíquico, da impressão da palavra de Deus na cabeça do profeta, de sorte que por causa da inspiração profética que ele escrevia, direcionado pelo Espírito. E nós temos o método de visões, certo? De visões e sonhos, tá? Números 12 e 6. E aqui é o método de êxtase e de transe, certo? Que é outro meio de Deus revelar. Ok, irmãos? Então, vê só. Nós temos um caso aqui bem interessante, não é? Que é o caso lá de Eliseu. Eu peço que os irmãos abram aí em 2 Reis 3,15. 2 Reis 3,15, onde nos é dito o seguinte, 2 Reis 3,15, onde nos é dito da seguinte forma: ora, pois trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Elias, tá? Sobre Eliseu, melhor dizendo. Então, observe, irmãos, a passagem, porém, ela é bem interessante. Por quê? Vamos lá. Em primeiro lugar, não é certo se Eliseu entrou em êxtase apenas porque se diz que o poder de Deus veio sobre ele. Todavia, ainda que fosse esse o caso, o texto não diz que o êxtase tenha vindo como resultado do trabalho do tangedor, mas que o poder de Deus veio quando o tangedor tocava. Mas é interessante essa questão aqui. Eliseu chama alguém para tocar, alguém toca, e Eliseu entra em êxtase, entra em transe e começa a profetizar, tá? A ação é de Deus. A razão por que Eliseu pediu um tangedor é que a música tem o poder de acalmar e serenar a mente, preparando para ser receptiva e mediativa. Não acreditamos, porém, que a experiência aqui de Eliseu tenha sido de transe ou êxtase, tá? Você tem esse outro pressuposto aqui, entendeu? Entretanto, ou com transe ou com êxtase, ou sem transe, sem êxtase, ele recebe a revelação do Senhor através da iluminação interior do Espírito,
certo? Então, veja só, irmãos, Deus não precisa de meios para levar alguém a um estado de total controle, quando Ele o quer, mas pode usar meios para preparamento do profeta para receber a revelação. Realmente Ele não pode, Ele não precisa disso, mas às vezes o Senhor Deus faz, conforme a gente está vendo aqui a questão de Ezequiel, do texto de Ezequiel, certo? Então, veja bem, a gente também, irmãos, falando sobre isso, a gente tem o seguinte pressuposto, certo? Vamos lá. Nós temos o caso de Isaías visões, né? Isaías capítulo 1, 6:1, Amós 1, 8:1, e outros que tiveram que demonstrar claramente que estavam sob a influência do Espírito de revelação e inspiração. Além, o texto de Isaías 11:2 fala do Messias, o maior de todos os profetas, como estando possuído do Espírito do Senhor, o qual é descrito como Espírito de sabedoria e de entendimento. Lá em Isaías 61:1, o Espírito do Senhor é mencionado como aquele que capacita para a obra da pregação das boas novas, certo? Então, veja só, irmãos, existe algo bem interessante aqui também. Se a gente for lá para 1 Samuel 3:1, nós iremos ler que a palavra do Senhor a Eli, que nos diz de Eli, melhor dizendo, a palavra do Senhor era muito rara. Justificando essa afirmação pelo que se segue, as visões não eram frequentes. Tá? 1 Reis 22:14 e 19, nós lemos de Micaías afirmando a sua disposição de declarar a palavra do Senhor a Acabe. De igual forma, também o profeta Anônimo enviado a Betel, ele profere lá contra o altar, entendeu? E resumindo aqui, irmãos, a gente percebe da seguinte forma: nós temos casos, feito o caso de Eliseu, feito o próprio caso lá de Saul, entendeu? O caso de Ezequiel, que você tem a questão do transe e do êxtase, certo? E por fim, o último meio que eu quero trabalhar é justamente sobre as ações simbólicas, certo? As ações simbólicas, que eu só vou mencionar, mas no próximo hora a gente vai trabalhar ela, bem específica, tá? Então, o que quer dizer ação simbólica? Como é que Deus fala através da ação simbólica? Nós temos alguns casos bem interessantes. Por exemplo, lá em Jeremias 27 e 28, os capítulos, é dito que Jeremias andava com um jugo no pescoço para representar a mensagem de que Babilônia em breve subjugaria todas as nações, incluindo Israel. Então você tem uma ação simbólica do profeta aqui. Lá em Isaías 20, a gente tem a ideia de Isaías andando nu e descalço por 3 anos, como sinal do destino do Egito e Etiópia. Nu pode significar sem a túnica ou veste exterior, isto é, somente com as vestes íntimas. Mas foi 3 anos, certo? Lá em Ezequiel 3,15, não é? Ezequiel, é bem interessante que Ezequiel vai ter a questão do êxtase, certo? E do transe, mas também vai ter muita ação simbólica em Ezequiel. Ezequiel 3,15, o profeta fica mudo, pasmado por 7 dias. 12, de 1 a 7, o profeta foge por um buraco aberto na parede de sua casa, levando seus bens. E por que ele fez isso? Representar a fuga dos israelitas de Jerusalém. 4, 1 e 2, o profeta retrata Jerusalém num tijolo e encena seu cerco. 4 a 8, o profeta deita-se alternadamente sobre o seu lado esquerdo e direito por longos períodos para ilustrar as aflições de Jerusalém. 4, 9 a 17, o profeta come pão imundo cozido em esterco para profetizar a fome que se aproxima. 5, de 1 a 4, o profeta corta o seu cabelo e usa de diferentes maneiras para retratar a desolação de Jerusalém. Então a gente vê que em Ezequiel nós temos a ideia da ação simbólica muito forte e também do êxtase e do transe, tá? Você tem Oséias de 1 a 3, onde o profeta é ordenado casar-se com uma prostituta para representar o amor de Deus por Israel, a esposa infiel. Então todas essas ações simbólicas foram feitas conscientemente, sob motivação divina, como atos simbólicos que transmitiam uma mensagem que aquele povo perverso e endurecido parecia não entender, caso fosse anunciada apenas pela pregação verbal. Então observa cá, você tem esse recebimento aqui da questão do êxtase, da questão do transe, da questão da impressão mental, da questão dos sonhos e visões e da questão auditiva. A ação simbólica é interessante porque a ação simbólica, algo acontece com o profeta,
certo? Agora, isso aí que está acontecendo com o profeta vai ser representado para o povo, certo? Mas observa aquela questão, como é que aquela realidade que Deus queria transmitir a respeito do seu povo foi passada para o profeta? Foi passada para o profeta através de uma ação simbólica. Ou seja, houve uma ordem de Deus, faça isso, tá? E ele fez. Aí agora haveria um anunciado da razão porque Deus mandou ele fazer isso, certo? Então, irmãos, posso notar, por exemplo, que o tipo de êxtase e o comportamento anormal do profeta de Israel nada tinha comparável com o dos pagãos, de hipótese nenhuma. Mas era sim uma orientação do Senhor, tá? E a gente vai ver outra ação simbólica, né, dos profetas, bem interessante aqui, entendeu? Que é justamente lá, no caso, lá em 1 Reis 20, no caso lá de um profeta que vai falar a Acabe sobre a destruição do rei da Síria, já que Acabe não destrói, que ele pede para alguém esmurrá-lo, entendeu? Você vai ter isso aí, certo? É bem interessante, certo? E também lá em Saul, 1 Samuel 19 a 24, quando Saul soube que Davi estava em Ramá, na casa dos profetas, Saul, que procurava matá-lo, enviou mensageiros para prendê-lo em 3 diferentes ocasiões. Em cada uma das vezes, esses mensageiros encontraram um grupo de profetas profetizando, e profetizaram também, tomados que foram pelo poder do Espírito de Deus, até que Saul resolveu ir, ele mesmo, sendo também tomado pelo Espírito, levado a profetizar. Aconteceu que Saul, nesse ato, despiu a sua túnica, e ele passou todo aquele dia e toda aquela noite deitado na terra. Isso suscitou uma pergunta: também Saul está entre os profetas? Então a gente tem aqui mais duas ações simbólicas, tá? É bem interessante a gente compreender isso aqui. Então, olha só, irmãos, só para a gente fazer uma síntese daquilo que a gente está vendo hoje, como é que os profetas recebiam a mensagem da parte do Senhor, o método sensorial, o auditivo, o método psíquico, a palavra de Deus era impressa pelo Espírito Santo na cabeça do profeta, daí que tem a ideia da inspiração profética, o método mais comum, visões de sonho, transe e êxtase, e eu quis separar também a ação simbólica do profeta, porque a ação simbólica do profeta era como o profeta recebia a palavra da parte de Deus, existia uma ordem, vai e faça isso, o profeta fazia. Então isso era uma forma de ele receber a palavra e transmitir ao mesmo tempo, tá? Receber, porque recebia a ordem, e transmitir, porque ele transmitia desse jeito. Certo, irmãos? Então, o que eu quero trabalhar isso é essa questão. No próximo áudio, vídeo da nossa aula, né? Nossa videoaula, eu quero trabalhar especificamente sobre essas ações simbólicas, tá? Com os irmãos, para a gente ir aprofundando isso aqui, tá? Volto a dizer que os irmãos dêem uma leitura no livro de Vos, certo? Da página, só para relembrar, né, que eu sei que os irmãos já estão lendo já, da página 264, porque Vos vai juntar, Vos vai trabalhar a revelação por meio da fala e da audição, e a revelação por meio da apresentação e da visão. Só que Vos vai trabalhar com algo bem interessante aqui, ele vai trabalhar a questão do arrebatamento, certo? Então, Vos vai atrelar a questão do arrebatamento, não a questão do transe e do êxtase, mas a questão da visão. É bem interessante isso, como também ele vai trabalhar o efeito no corpo, certo? E também vai trabalhar o estado intramental. Então, por favor, irmãos, eu quero que vocês deem uma leitura nisso, certo? Para poder a gente haver um aprofundamento. E, volto a dizer, no nosso próximo vídeo aula a gente vai trabalhar a questão das ações simbólicas dos profetas. Volto a dizer, ação simbólica aqui como Por quê, pastor? Refere-se a um meio de receber. Será que a ação simbólica não estaria mais condicionada ao meio de estar transmitindo a mensagem? Também, eu sei disso. Mas o que eu quero enfatizar é justamente a ordem de Deus para eles fazerem isso. Tá? Então observa, você tinha uma revelação, uma fala de Deus, que ela não foi do meio sensorial, impressa, ela não veio do meio sensorial, ouvido, ela não veio por meio de visões de sonho, e ela não veio por meio de êxtase e transe, mas houve uma ordem de execução: faça isso em mim, ou então eu vou fazer isso. Então a pergunta é: por que você fez isso? Quem mandou você fazer isso? Então é nesse aspecto que eu quero falar de
vindo da parte de Deus para o profeta. Agora, é óbvio que essa mensagem, quando esse discurso passava do profeta para o povo entendia, porque havia uma explicação. É o que também nós vamos trabalhar, quando a gente estiver trabalhando sobre a questão das formas, não é, da profecia, a gente vai trabalhar algo bem interessante, né? Que justamente as formas da literatura profética. A gente vai trabalhar narrativa, texto biográfico, autonarrativa, discursos dirigidos a Deus e discursos dirigidos aos homens. Então, observa, você no que diz respeito ao discurso dirigido aos homens, você tem uma teatralização, as ações simbólicas é uma teatralização desse discurso. A gente vai trabalhar isso em outro viés, tá bom? Deus abençoe a todos.